Para você ver, mostra reportagens importantes para o trabalhador, feitas pela equipe do seu jornal da TVT. Nosso assunto hoje é o parto humanizado. Pelo nascimento, todos nós passamos, sem exceção. O problema é que aqui no Brasil, o parto deixou de ser um processo natural. Passou a ser um ato cirúrgico, com data e hora marcadas, cercado de interesses econômicos. Os principais motivos que fizeram do Brasil o campeão mundial de cesarianas são o medo da dor do parto e a comodidade da mãe e do médico, que preferem marcar o dia do nascimento sem ter que esperar o trabalho de parto, que pode demorar muitas horas, seguindo o ritmo da natureza. Mas tempo é considerado dinheiro até nesta hora. Enquanto espera o bebê nascer naturalmente, o médico deixa de atender várias pacientes no consultório. Para os hospitais também não é interessante deixar um leito ocupado e uma equipe médica à disposição da parturiente. Mas a boa notícia é que o movimento pelo parto humanizado conquista cada vez mais espaço no nosso país. A cada 8,7 segundos nasce um brasileirinho. São quase 10 mil partos por dia no nosso país. Um momento importante e delicado na vida das mulheres que deveria ser festejado, não é? Mas a violência obstétrica nem sempre deixa que seja assim. Atos que vão desde a indelicadeza com a mulher durante o trabalho de parto, o uso desnecessário de medicamentos, até a realização de cesariana sem indicação, caracterizam essa violência. Eu conversei com uma mãe que sofreu tudo isso e só depois descobriu que o parto pode ser um momento mágico em que o amor supera a dor. Quando Cecília, a primeira filha, nasceu, Elis não sabia muito bem o que esperar do parto. Já durante a gravidez de Pedro, Elis se informou bastante e estava convicta. O parto seria normal, mas... Não foi respeitado nenhum dos meus desejos, né? Cheguei no hospital, não pude andar. Fiquei deitada numa posição de litotomia, né, de costas, e eu pedi para mudar de posição, eu não pude. Eu queria ficar de lado, eu não pude. Quando eu estava sentindo as dores, né, os puxos de que o bebê ia nascer, eu disse para o meu marido, eu não estou aguentando essa dor. E o meu marido disse, grita, amor. E a médica falou, não, aqui não pode gritar, né? Então, assim, foram... em poucos minutos, foram várias atitudes e falas violentas, né? O que aconteceu com Elis é o que se chama de violência obstétrica. Inclui a violência física, como o uso forçado de remédios e procedimentos, e cesariana desnecessária, mas também violência verbal e ameaças, humilhação, piadinhas, falta de privacidade, descumprimento da lei que há 8 anos garante a presença de um acompanhante durante o parto, impedimento do contato pele a pele com o bebê. Infelizmente, pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostra que 1 em cada 4 brasileiras já sofreu violência obstétrica. Para evitar essas agressões, surgiram no país vários grupos de apoio às gestantes que veem o parto como um evento natural, em que muitas intervenções externas são desnecessárias. Débora, mestre em saúde pública e mãe da Sofia, criou o Maternamente, que desde 2009 atua na região do ABC. Com encontros mensais, o grupo difunde informações acadêmicas que possam dar segurança para as mulheres exigirem seus direitos na hora do parto. Isso começou porque eu estava muito incomodada, como tinha sido assistência no nascimento da minha filha, muito insatisfeita. E a busca de respostas individuais para a minha questão pessoal acabou me levando a conhecer grupos que já vinham militando na área da melhoria na assistência ao parto. Um grupo de conversa, de debate, bate-papo, é onde a gente descobre muita coisa. Depois de toda a violência vivida no nascimento de Pedro, Elise engravidou de novo quando o menino tinha 4 meses. Mas para o nascimento da Esther, agora com 2 meses, Elise realizou um parto humanizado, do jeitinho que ela queria. Com o apoio de uma enfermeira obstetra, Esther nasceu em casa, com a ajuda apenas de aromaterapia, massagens relaxantes e escalda-pés. Tive um parto sem dor, porque a maioria das pessoas acham que parir dói, e parir não dói, né? As dores que a gente sente são dores
próximas do período expulsivo, mas é do próprio corpo, né, expulsando o bebê, e é muito bom, não é nada ruim. A Débora, do grupo Maternamente, me disse que a partir do momento em que a parturiente entra no hospital para dar à luz, mesmo se o parto for normal, se torna refém do protocolo de atendimento, que inclui medicamento para induzir as contrações e a episiotomia, que é um corte para facilitar a passagem do bebê. Em relação ao parto em casa, algumas pessoas acreditam que ele não oferece segurança. Na verdade, o parto domiciliar é cercado de cuidados. Só é recomendado para gestantes de baixo risco e deve ser sempre acompanhado por um médico ou enfermeiro obstetra, e durante o trabalho de parto é preciso garantir que a gestante possa ser transferida para um hospital em caso de complicação. Nós estamos falando sobre nascimento, mas existe uma questão muito delicada e polêmica que diz respeito ao não nascimento, que é o aborto. Em junho, foi aprovado na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados o Estatuto do Nascituro. O projeto de lei é visto pelos movimentos feministas como um retrocesso, porque proíbe o aborto em casos que hoje já são considerados legais, como de fetos anencéfalos, risco de vida para a mãe e estupro. Neste caso, o Estatuto determina ainda que o estuprador pague uma pensão alimentícia para a criança, o que está sendo chamado de Bolsa Estupro, por quem é contra esta proposta. Em várias capitais foram realizados atos contra o Estatuto do Nascituro. Em São Paulo, o ato de protesto foi na região central. Se considerarmos que as mulheres de baixa renda têm maior dificuldade de acesso a serviços de planejamento reprodutivo e a métodos contraceptivos, serão elas as mais afetadas se o projeto for aprovado. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. A proposta é tão absurda que propõe, entre outras barbaridades, que uma mulher que sofra aborto espontâneo seja alvo de investigação policial. Eu sempre digo assim, nós católicas pelo direito de decidir, não fazemos apologia do aborto, não queremos o aborto, mas se a gente quer que as mulheres parem de morrer, e se a gente quer diminuir o número de abortos, a gente tem que lutar pela legalização do aborto no Brasil. Muitas religiões não admitem o aborto de jeito nenhum e não querem nem ouvir falar em legalização. Já quem é a favor, deixa claro que o problema a ser combatido é o número altíssimo de mortes causadas pelos abortos clandestinos, que são realizados sem condições adequadas de segurança e higiene. A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal admite que o aborto está entre as 5 principais causas da mortalidade materna no Brasil. A maior parte dos casos é com as mulheres pobres e negras. E ao contrário do que se pensa, a legalização não significa aumento dos casos de aborto, mas sim queda no índice de morte de mulheres. Para você ver, no Uruguai, a legalização foi aprovada em outubro do ano passado. Nos primeiros 6 meses de vigência, foram realizados 2.500 abortos legais e nenhuma morte materna foi registrada. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre as doulas. Elas são uma espécie de assistentes que dão apoio às gestantes antes, durante e depois do parto. Até já! No programa Para Você Ver, nosso assunto hoje é o parto humanizado, mais natural, sem intervenções desnecessárias, onde o papel principal é da mulher e não da equipe médica ou do hospital. Como nós já vimos, o Brasil é campeão mundial de cesarianas. Na média, mais de 46% das nossas crianças nascem através de cirurgia. Nos hospitais particulares, o índice é de absurdos 80%. Sendo que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 15%.
Felizmente, muitas mulheres estão resgatando a humanização nos períodos de gestação, parto e pós-parto. E para isso buscam o apoio das doulas, que são uma espécie de assistentes de parto. As doulas dão apoio físico e emocional às gestantes. A repórter Michele Gomes mostra para a gente como é o trabalho delas. O sorridente Pedro, de apenas 11 meses, chegou ao mundo de forma natural, sem trauma, pressa ou intervenção médica. Foram 14 horas de trabalho de parto. Para aguentar as dores e não desistir do parto normal, Ana Maria contou com uma equipe médica humanizada na Casa de Parto Ângela, em São Paulo, e com o apoio de uma doula. Qual foi a importância dela nesse momento? Em acalmar, naquele momento que você tem as contrações, ela te ajuda na respiração, ela faz massagens, tá lá para te abraçar, para te acolher. Depois do pós-parto a gente ajuda com a amamentação e outras questões emocionais da mãe que podem aparecer, né? Tem doulas que são psicólogas, outras educadoras, massagistas, acupunturistas, então existem ocupações complementares ao trabalho. E o que te motivou a fazer esse trabalho? Foi no nascimento da minha segunda filha, né? Primeiro eu passei por uma cesárea que eu percebi que não tinha uma indicação muito clara, então eu comecei a pesquisar muito porque que isso foi necessário. Busquei uma doula e achei incrível o trabalho e me identifiquei e vi que eu podia ajudar também as outras mães com as minhas experiências de parto. A Adriana está grávida novamente e conta com o apoio da doula Daniela, ativista há mais de 10 anos do parto humanizado. A busca pelo parto humanizado também acho que é a busca pelo empoderamento, é a busca por uma experiência de parto mais prazerosa, com mais domínio sobre o seu próprio parto. É ela que está no processo ativo de ter o bebê e os profissionais estão ali para apoiá-la no que ela precisar. A luta pelo parto humanizado é um movimento de contracultura às cesáreas que se tornaram uma epidemia no país. Além do próprio ativismo dos profissionais que estão trabalhando para isso, existe um movimento social, um movimento das próprias mulheres de irem para as ruas e de solicitarem que as equipes delas atendam o seu desejo. Para saber mais sobre o trabalho das doulas ou contratar o serviço, o site doulas.com.br oferece um cadastro das profissionais em todo o país. Já no site maternidadeativa.com.br você encontra informações de cursos de formação de doulas e orientação para futuras mães. É um apoio, é uma confiança que você sente para poder passar por toda essa transição, né, de ser mãe. Com certeza eu quero ter mais filhos. O trabalho das doulas é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, porque a presença delas derruba aquele preconceito de que as dores do parto são insuportáveis. É tudo mais tranquilo, mais rápido e com menos complicações para a mãe e para o bebê. Alguns hospitais proíbem a presença das doulas, alegando risco de infecção hospitalar. Já a Associação de Doulas de São Paulo diz que, com a presença delas, há maior chance de o parto ser normal. E, na verdade, os hospitais querem a cesárea, que é mais lucrativa, mais rápida e desocupa logo a sala de parto. Um dos hospitais que obrigam a mulher a escolher entre a presença do marido ou da doula na sala de parto é o Santa Joana, em São Paulo, onde a taxa de cesariana chega a 90%. Para você ver. O parto humanizado, aos poucos, vem ganhando a confiança das mulheres, mas muitas não sabem onde podem dar à luz de forma mais natural e saudável possível. Na zona leste de São Paulo, há 15 anos, a Casa de Parto de Sapopemba abre as portas para gestantes de todo o Brasil. O atendimento é de graça, como mostra a reportagem da Thalita Galli. O silêncio aqui traz a calma que toda mãe precisa num momento tão importante de sua vida.
Cada mãe, pelos seus próprios motivos, procura pela Casa de Parto Sapopemba, na zona leste de São Paulo, mas todas com uma única vontade: terem seus filhos de parto natural. O lugar atende mães de todo o Brasil, com a única condição de que elas estejam saudáveis. Em princípio, a gente atendia a comunidade próxima, né? Nós tínhamos, na época, 60 partos mês. E foi diminuindo quando começou a abrir os hospitais do entorno. E a filosofia da Casa do Parto é atender aquela gestante de baixo risco que queira ter um bebê de parto natural e que não tem nenhuma patologia. A partir da 37ª semana, a gestante passa a ser acompanhada aqui na Casa de Parto. Semanalmente ela visita a casa. A partir de 40 semanas, ela vem a cada 3 dias. E quando a hora chega... Ela pode ter o acompanhante que ela desejar. São bem-vindas as doulas. Ela escolhe a posição que o neném dela vai nascer. Ela escolhe o local que o bebê dela vai nascer. Nós temos a banheira, nós temos a bola... Nós temos um banquinho de pull e uma cama também especial para parto. Rosiane teve sua primeira filha de parto normal aqui. Era bem nova, 14 anos. Contou que teve medo de fazer cesárea. Para ter o segundo filho, quis voltar para cá. Que eles cuidam bem, dá bastante atenção pra gente, ajuda, faz as coisas na hora que a gente quer, né? Não força nada. O nascimento, ele é um momento muito especial, né? Para ser tratado como mais um. Então, eu acredito que a gente tenta fazer com que ele seja especial dessa maneira. Depois de ficar tão próxima ao bebê durante 9 meses de gestação, a mãe não é separada do seu filho. Wesley vai ficar o tempo todo bem pertinho de Rosiane. A gente não tem berçário, então assim, o bebê nasce e fica com a mãe. Aí depois disso ele vai para um lugar, é pesado, medido e volta com a mãe. A mulher, ela é protagonista do parto dela, porque o parto é dela. O governo federal está investindo na criação de centros de parto normal para gestante de baixo risco, onde ela escolhe a melhor maneira para dar à luz, sempre de forma natural, sem uso de medicamentos e com a presença dos acompanhantes que ela escolher, num ambiente de tranquilidade e bem-estar. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje existem 25 centros como este, mas deverão ser 280 até o fim de 2014 e atendendo pelo SUS. Que boa notícia, não é? E depois do intervalo você vai ver que o tema parto humanizado já chegou nas telas de cinema. Até já! No programa Pra Você Ver de hoje, nosso assunto é o parto humanizado, mais natural, sem intervenções desnecessárias, onde a vontade da mulher tem mais força do que a da equipe médica ou do hospital. A cesariana, em casos específicos, é muito importante quando pode salvar a vida da mãe e do bebê, mas só deve ser realizada com indicação criteriosa do médico, porque oferece riscos. Pesquisa de 2010 do governo federal mostra que as mulheres submetidas às cesáreas tiveram 3,5 vezes mais probabilidade de morrer e 5 vezes mais de ter infecção do que as que passaram pelo parto normal. Também é maior o número de bebês prematuros. Quem conhece de perto essa realidade não mede esforços para reverter essa situação. É o caso de uma doula, também psicóloga e acupunturista, que junto com o marido lançou nesta sexta-feira o documentário O Renascimento do Parto. Eu conversei com eles. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todos os pacientes, né, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Esse modelo que nós criamos, centrado na figura do médico, na patologia, centrado nos hospitais, é um modelo que deu o que tinha que dar. No início da minha atuação, nos acompanhamentos dos partos que eu estava, percebi que muita gestante queria ter um parto normal, mas tinha escolhido mal, talvez o profissional que estava acompanhando, e acabavam tendo cesarianas desnecessárias, ou elas tinham parto normal com muitas intervenções que hoje eu sei que são desnecessárias também.
Então me deu aquele incômodo, né, de pensar o que está acontecendo, assim, que elas não estão conseguindo ter uma boa experiência de parto. E a gente vai estudando, vai se aprofundando e vê que existem coisas muito erradas nessa indústria, né? Na verdade, hoje é uma indústria do nascimento. E acabei sentindo essa necessidade de fazer um material com informação de qualidade. Eu achava que eu tinha algum defeito, que eu nunca ia conseguir ter um parto normal. Acontece que elas são desencorajadas pelos profissionais médicos que estão acompanhando suas gestações, com comentários do tipo, seu bebê está muito grande, ou ele está muito pequeno, ou o seu quadril não é um quadril muito bom, ou você tem muito líquido, pouco líquido, e vai minando um pouco a autoestima dessa mulher e faz com que elas pensem que elas não são mais capazes de ter aquele parto normal. Para o hospital não é interessante parto normal, para o médico não é interessante o parto normal, para o plano de saúde. É um problema multifatorial, não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? É um tema que tem repercussões em curto, médio e longo prazo, a nível de sociedade. É um tema de saúde, uma questão de saúde pública, né? Hoje é muito grave a situação que a gente vive. O Brasil é o campeão mundial de cesariana. Então, assim, em nível de saúde pública, isso é muito complicado. É um assunto que diz respeito a todos nós e ele é muito visceral, ele é muito instigante, ele é muito de todos nós. Então, assim, não é um filme para gestantes, não é um filme para as mulheres, é um filme para todo mundo. Mesmo um cara que não quer ter filho, ele vai lá para se revoltar contra o sistema. Então, é um filme universal, é um filme humanista. Nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, 4 da tarde? E se combinamos, ele respondeu pra gente que ele tem condição de nascer? Este documentário, O Renascimento do Parto, vai ser apresentado em cinemas de 20 cidades pelo Brasil. E o interessante é que os recursos para realizar o filme foram levantados através do crowdfunding, que é um tipo de financiamento coletivo através de doações feitas pela internet. A Érica e o Eduardo conseguiram arrecadar mais de R$140 mil, o que significa que tem muita gente interessada nessa reflexão que o documentário propõe sobre a realidade dos partos no Brasil. Nosso país já avançou bastante nas políticas públicas de saúde da mulher, mas as taxas altas de cesariana e a violência obstétrica ainda têm espaço garantido. Por isso a importância de iniciativas como esta do documentário. Para você ver, termina aqui e eu volto na próxima semana. Até lá!